época do Império Arcádio, né, que a gente verifica a cultura dos sumérios arcadianos, que eles desenvolveram a astronomia e o calendário lunar dos 12 meses. Cada mês era dividido em 7 dias, né? A semana era dividida em 7 dias, como é no nosso, né, atualmente. E os meses eram designados mediante ao conteúdo do calendário. Aparece a partir daí um calendário formado. A gente vai ter o Império da Babilônia. Os povos mesopotâmicos, ó, o mapa. O Império Babilônico, o seu primeiro, a gente vai ter lá o Código de Hammurabi, que é uma característica forte, né? Para quem não sabe, Hammurabi foi um rei que designou essas leis na antiguidade, um dos mais completos, que eram desde o seu desenvolvimento, a relação familiar, relação de trabalho, trocas comerciais, toda uma conduta ligada às leis. Então foi o código mais completo que existiu. Nós temos posterior os Império Assírio, foram aqueles que vieram, né, guerreiros que conquistaram o norte da Mesopotâmia, ali se alistaram, tomaram parte. Aqui tem uma figura que expressa essa dominação na Mesopotâmia. E os caldeus, que é o mais antigo, os mais atuais, assim, dentro do termo da importância do império, que foi o Império de Nabucodonosor. Para quem não sabe, Nabucodonosor, ele resistiu, né, invadiu a Jerusalém, tomou posse, rendeu o povo de Deus como escravos, né, como prisioneiros, e a partir dali ele instituiu uma nova relação, né? O Império Caldeu ficou conhecido como o Segundo Império Babilônico. Teve a duração do tempo de vida de Nabucodonosor e seguiu-se com disputa pelo trono posterior à sua morte. Então, toda essa relação de conduta, a gente vai ver a Mesopotâmia como a relação, seu processo econômico era a agricultura e o comércio. Esse comércio era a circulação de pessoas com mercadorias, a gente vai ver aqui abaixo o mapa que cita sobre essa importância da origem dos produtos que eram direcionados à Mesopotâmia. O cobre, o estranho, a prata, o ouro, o lápis lazuli, cornalina, turquesa, eram um dos elementos que eram trazidos e revendidos de uma forma diferenciada, como se fosse uma revenda atual. A sociedade, ela era dividida em dois, os escravos e as pessoas livres. Quem não era livre era escravo. Né? E como é que se tornava escravo? Geralmente de territórios conquistados ou ainda porque tivesse alguma dívida, né? Teriam alguma dívida, teria que pagar essa dívida. Muito aparente no que acontecia com a África no período da escravidão, que se apresenta do Brasil de forma diferente. Na África, quem era escrava, porque tinha alguma dívida com a justiça ou com alguém, depois que pagava, voltava a ser homem livre. No caso da Mesopotâmia, não. A Mesopotâmia, uma vez escravo, era escravo e constituía-se uma minoria, que eram prisioneiros de guerra ou pessoas que haviam se vendido ou sido vendidas pelos seus familiares ou para os mercadores de escravos. A religião da Mesopotâmia existia vários deuses, né? Mas existe um que é bem citado, que é Marduk, lá no Segundo Império, né, da Babilônia, que ele é citado. Mas existe An, ou Anu, pai dos deuses, protetor da cidade de Uruk, né? Assu, o principal deus assírio, forte guerreiro. Então, era uma condição de uma religião politeísta. Essa conduta de religião politeísta, ela vai se abrigar também no Egito Antigo, né? O Egito Antigo é o segundo território do Crescente Fértil, né? Banhado pelo Rio Nilo, né? Rio Nilo na África atual, a gente vê o mapa aqui, e o Rio Nilo na Antiguidade. A gente vê uma certa modificação territorial, em margem ao quê? A densidade populacional e a questão também de domínio territorial. As terras do Egito eram conhecidas como as mais férteis, né? Os crescentes férteis, que é a Mesopotâmia e Egito Antigo, em relação a esse contexto, por se apropriar de um elemento chamado humus, né? Assim como Mesopotâmia. A gente vai ver também essa condição que o Egito Antigo hoje, ele é denominado pela agricultura, ele é dominado pela agricultura.
O principal elemento de hoje de vivência no Egito é essa relação da irrigação dos canais. Nós temos no Egito Antigo um elemento muito forte no que diz respeito, diferente da Mesopotâmia, que é o faraó. O faraó era o guardião do Egito, o Deus vivo, né, na terra. Essa conduta do faraó é interessante a gente pensar, porque existiam outras divisas do Egito Antigo até se concretizar de forma aos títulos de faraó. O Antigo Império, né, que foram constituídas as pirâmides de Gizé. O Médio Império, a capital foi transferida para Tebas. E o Novo Império, os faraós desse período se estenderam os domínios egípcios, a Palestina, a Síria, a Ásia Menor e reconquistaram a Núbia. Essa relação do faraó como Deus, né, o Deus na terra, tem uma relação muito grande no que diz respeito à proteção que ele atuava. Existiam outros deuses, como Ísis, Osíris, Horus. Então, assim, existem outros deuses, mas o Deus vigente, o Deus vivo na terra é o faraó. Essa imagem aqui mostra os detalhes do trono do faraó Tutankamon em 1327 a.C. no Museu Egípcio em Cairo. É uma figura que existe no Cairo. A relação da vida dos camponeses, eles vivenciavam dessa forma. Aqui mostra uma cena da agricultura, a pintura, né, de uma tumba de Mena, que mostra como era essa relação antiga dos egípcios com a cultura. Aqui mostra também a relação deles com o artesanato, né, os artifícios que eram utilizados. Mostra a conduta da mulher, né, que a mulher ela era um elemento muito de prestígio no Egito. Todavia, ela não poderia nunca ocupar o título de um faraó. Ela poderia ser a esposa do faraó, a rainha do faraó, mas nunca ocupar o trono de um faraó, né? Poucas as rainhas faraós conhecidas só assumiram o trono porque não havia sucessores do sexo masculino. Foram poucas que assumiram. E mesmo assim não era de agrado nem do povo e nem dos que estavam inseridos, porque era dito que a mulher ocuparia sempre o segundo momento. Esse monumento funerário, ele era de uma tumba representando um casal egípcio há cerca de 2000 anos antes de Cristo. Então, essa relação de conduta, a mulher, ela tinha todos os artifícios, né? Ela era um objeto de polêmica, de estudos, que defende que as mulheres tinham os mesmos direitos de importância social, quando na verdade não tinha, porque assim, ela exercia o poder de uma rainha faraó, mas não era de forma reconhecida. A gente vai ter também aqui a rainha egípcia Nefertiti, à esquerda, e a deusa Ísis, né? Essa relação do espiritual com o humano era algo muito forte no Egito. Essa conduta era muito forte. Vou ter elementos também aqui de uma cultura egípcia, que se diz egípcia, mas era dos sumérios, que era a mumificação. O processo hoje que nos auxilia grandemente em relação à medicina. É muito conhecido na medicina esse processo. Hoje os corpos tendem a ficar até cerca de 8 dias balsamados, né, em formol para determinadas situações, por esses processos que foram articulados no Egito Antigo, mas que já eram processos dos sumérios. Essa imagem aqui é algo bem interessante, que mostra o mundo lúdico deles, né? Mostra Anubis aqui, essa relação do Amut, que era uma deusa devoradora de todos aqueles do pecado. A gente vê aqui uma balança, de um lado um coração e do outro lado uma pena, que ela determinava se a pessoa era boa ou ruim. Dependendo da situação, né, dessa relação, a pessoa ficaria no mundo dos mortos ou ainda voltaria à vida. Por isso que grande parte dos faraós era enterrado com grandes riquezas, porque eles acreditavam que voltaria à vida posterior a passar por esse processo. Essa balança aqui, ó, ela é um instrumento utilizado hoje no curso de Direito, né, nas grandes vertentes de justiça, é utilizado como elemento e pertencente aos egípcios. A escrita dos egípcios, se vocês verificarem, são geralmente desenhos, né, principalmente de animais, que representavam uma escrita. Né? A gente vê toda uma conduta, como era a relação religiosa, a figura do faraó,